Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Nutrição no Diabetes. Estou aqui dentro do carro hoje fazendo a live, né, conversando um pouquinho aí com todos. E eu vou falar um pouquinho a respeito hoje sobre a nossa compra, né, de supermercado, como selecionar da melhor forma possível os alimentos, né, no momento da compra. A partir do momento que a gente quer, né, deseja, procura aí melhorar a nossa alimentação. E a indústria veio para ajudar a gente a não ter tanta dependência, né, do preparo de alguns alimentos, de algumas refeições aí, igual a gente tinha no passado, antes do processo de industrialização, né? Nós tínhamos muita dificuldade de trabalhar, de realizar cumprir, né, todos os nossos compromissos aí diário, e além de tudo ter que ficar se preocupando aí em produzir a maior parte das refeições, a gente não tinha tanta variedade de alimentos, né? Era mais a matéria-prima mesmo. Então a indústria foi muito positiva nesse sentido, e a tecnologia dentro da indústria de alimentos vem para ajudar cada vez mais a gente nesse sentido, mas a gente sabe que ao mesmo tempo a escolha é nossa, né? Enquanto consumidor a gente precisa saber identificar naquele alimento que a gente está buscando comprar e levar para o nosso dia a dia, para o nosso planejamento alimentar, dentro de uma proposta saudável de nutrição, de alimentação, a gente precisa pelo menos conseguir identificar qual o melhor produto, qual a melhor empresa, dependendo daquele alimento que a gente está buscando adquirir, para fazer parte desse contexto aí de uma alimentação mais saudável, né? Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Não é todo alimento que a gente deve embarcar de cabeça, né? Comprar sem saber identificar a informação principal ali na rotulagem, né? Então é importante a gente falar, muito importante a gente falar sobre isso. Não deixem, por favor, de depois, ao final aí da live, né, compartilhar, curtir, seguir o perfil aí Diabetes Você no Controle. Eu sempre estou disponível para tirar dúvidas. Se você está vendo a live depois no formato gravado, manda sua pergunta. Eu, o professor Roberto Doro, somos parceiros aí no mesmo objetivo, né, que é auxiliar todos vocês a ter uma vida mais saudável, com qualidade, e ter, para quem tem aí o diabetes, né, diagnosticado, como ter uma vida plena, satisfatória, normal, convivendo melhor com o diabetes e cada vez mais podendo desfrutar de todos os benefícios, né, que a gente tem na saúde e na nossa qualidade de vida com a doença, né, aí o diabetes bem controlado. Então, com relação aí à rotulagem de informação nutricional, quando a gente se propõe aí no mercado fazer uma compra, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, claro, é olhar a data de validade daquele produto que a gente está adquirindo, né? Então, a gente, dependendo do volume de pessoas, dos moradores, né, do volume de alimentos que a gente tem que produzir em casa e do número de moradores que tem na nossa casa, a gente consegue comprar, talvez, aí até os produtos mais próximos do vencimento, que hoje em dia tem lá até uma gôndola específica em alguns supermercados e hipermercados, né? Dos produtos próximos do vencimento. Então, o mercado tem que colocar lá a etiqueta próximo do vencimento, coloca uma promoção, né, dá um desconto bom ali naquele produto, e a gente acaba levando uma quantidade, às vezes, até um pouco maior para casa, né, vale a pena, o custo-benefício é bom, mas a gente não pode esquecer de sempre estar acompanhando essa data de validade, evitar ao máximo, por isso que a gente tem que ter atenção de olhar essa data de vencimento, consumir um alimento que esteja impróprio para o consumo, né, que tenha passado aí desse período de validade. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é será que cada um de vocês já parou para identificar, comparando aí duas marcas, né, existem inúmeras, diversas marcas de cada produto no mercado disponível hoje. Será que vocês já se perguntaram, será que aquela marca de pão, por exemplo, de iogurte, de qualquer que seja o produto, né, que eu estou acostumado a comprar, que eu estou acostumada a comprar, está dentro do que é minimamente considerado como adequado para a saúde, como parte de uma alimentação saudável? Então, a Anvisa é o órgão dentro aí do Brasil, né? Cada país tem o seu órgão de fiscalização, não só sanitária,
como também com relação à qualidade nutricional mesmo daquele produto que a indústria está se propondo a desenvolver, aquela marca, né? Então, vou dar um exemplo simples aí, que eu acho que todo mundo hoje em dia compra, né, produtos de panificação. Então, um pão, por exemplo, integral, fatiado lá, de forma, né, que a gente vai adquirir, é sempre bom, eu estou pegando como exemplo aí o pão, mas leve isso para qualquer item, né, qualquer gênero alimentício que você está comprando, está adquirindo. É importante a gente pelo menos comparar dois tipos de marca, né? Então, pão A e pão B, eu tô sem nenhuma embalagem aqui agora, que eu tô no carro, para quem tá chegando agora, tô dentro do meu carro hoje conversando com vocês. Eu tô sem nenhum produto aqui de panificação, eu tenho uma caixinha de água de coco aqui, que eu até posso depois, eu não posso divulgar a marca, né? Vou ver se eu consigo tampar aqui a marca. Então, eu tenho aqui uma caixinha de água de coco. Depois eu vou ler algumas coisas aqui com relação à informação nutricional, conforme eu vou falando do assunto. Mas vamos imaginar um produto de panificação. Então, vou comparar, né, o pão A, o pão B, e aí vou tentar eleger aquela marca, pelo menos duas, né? É legal a gente comparar. Vou tentar selecionar aquela que mais vem de encontro com a minha proposta aí de desenvolver e manter uma alimentação mais saudável, né? O mais próximo possível do natural. Então, existe uma classificação antes de eu falar da Anvisa, existe uma classificação dentro de todos os países e orientações, diretrizes, né, para alimentação saudável. Geralmente vem um guia, né, alimentar para aquela população. Então, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é atualizado de tempo em tempo. Uma atualização mais recente que a gente tem foi do Guia Norte-Americano. Harvard acabou de publicar, se eu não me engano, no início agora desse ano ou finalzinho do ano passado, depois eu vou me certificar para colocar no feed, né, para vocês. Mas eles desenvolveram uma atualização, né, do material do guia norte-americano, claro que voltado para o público, né, norte-americano, mas tem muita coisa lá legal que dá. Foi até isso que me fez trazer esse tema hoje para a live, né? Essa atualização que eles fizeram. E tem muita coisa legal lá que é bem próximo do guia da população brasileira, né? Então, eles classificam, assim como o nosso Ministério, né, da Saúde, da Agricultura aqui no Brasil classifica, como primeira orientação, quando a gente depende da indústria, como eu falei, ela é muito positiva, muito boa, né, nesse sentido de trazer a tecnologia, né, dos gêneros alimentícios, de trazer uma variedade maior e de uma durabilidade maior de determinados alimentos, mas essa durabilidade não necessariamente com relação a conservantes, né? Mas também pela tecnologia, né, dentro da indústria de alimentos, alguns processos, algumas formulações dentro da indústria acabam garantindo uma vida de prateleira maior. Por exemplo, os leites UHT. Eu sei que eu estou falando do pão, mas o leite UHT, que é Ultra High Temperature, né, do inglês, é um procedimento que não envolve aditivos químicos para conservar, só de elevação rápida numa temperatura muito alta, muito elevada, que a gente não consegue fazer na nossa casa, é acima da fervura, e depois uma queda muito rápida também da temperatura posterior. Então, só essa técnica de elevação aí, de mudança na temperatura, já faz com que a gente tenha um produto mais estéril dentro daquela classificação de bactérias ruins, né, patogênicas. Então, é muito positivo esse lado da indústria e a gente depende dela, não tem como. Então, como é que a gente faz para, dentro dessa proposta de uma alimentação mais saudável, nutrir de fato o nosso corpo e selecionar bons alimentos, boas opções, né, de alimentos aí dentro do nosso padrão, da nossa rotina alimentar? A primeira coisa que esses dois guias, né, norte-americanos, esse que eu me falei que atualizou agora, por Harvard, e aqui no Brasil, qual que é a primeira orientação que essas duas instituições trazem? O mais próximo possível que a gente puder buscar os alimentos, mesmo industrializados, voltados mais para o lado in natura ou minimamente processados, é a opção número 1 aí para a gente eleger dentro da nossa compra, né? De semanal, quinzenal, dependendo do gênero alimentício que a gente vai selecionar,
Às vezes é uma compra mais frequente, né? Hortifruti, ovo, os produtos de panificação. Acaba que a gente vai mais vezes na padaria ou no próprio mercado durante uma semana, né? Os outros gêneros, que às vezes que tem uma durabilidade maior, a gente acaba indo uma vez a cada quinzena ou até uma vez por mês naqueles itens menos perecíveis, né? Mas vamos pensar nas opções que a gente faz uma compra mais frequente, né? Faz um rodízio aí na nossa despensa, na nossa geladeira. Então, quando a gente compara um alimento in natura ou minimamente processado, que são o que é o minimamente processado? Então, vamos pensar na fruta, né? Qualquer fruta, se a gente vai selecionar ali ou um vegetal, mas a fruta é mais comum da gente comparar e trazer essa nomenclatura, né, para nosso entendimento. Se a gente pegar uma fruta, um pêssego, por exemplo, in natura, a gente tem lá a matéria-prima, né, o que a natureza proporciona para nós. Então, é a opção número 1 aí de compra. O minimamente processado é quando a indústria pega essa matéria-prima e faz um primeiro ou 2 procedimentos industriais para mudar, para melhorar um pouquinho a característica ali daquele alimento in natura. Então, a partir do momento que a indústria pega essa fruta e faz ela na versão enlatada, adicionada de alguns aditivos, de alguns ingredientes, às vezes são aditivos naturais, né? Antioxidantes, por exemplo, naturais, é para primeiro fornecer uma opção diferente daquele produto. Então, um pêssego em calda, por exemplo, uma fruta em compota, acaba sendo minimamente processada. Ela passou por um processo industrial, mas não mudou, isso é uma coisa importante, não mudou a característica natural daquele alimento. Só modificou para ter uma opção diferente do produto in natura, a indústria, né, ofereceu uma versão diferente daquele produto in natura, ou para aumentar um pouquinho a vida de prateleira, porque uma fruta em compota, por exemplo, ela vai ter uma durabilidade maior, porque ela vai estar dentro de uma embalagem que foi esterilizada, essa embalagem, se a gente for avaliar aí contaminação, né, de micro-organismos, bactérias, fungos, patogênicos, ela foi esterilizada e a fruta está ali dentro daquela embalagem, né? Às vezes embalagens a vácuo, né, no caso dos vegetais minimamente processados, eles receberam um processo ali também de branqueamento, que se chama, que é um pré-cozimento desse vegetal, um brócolis, por exemplo. Ele foi pré-cozido, foi congelado, né? Teve a diferença ali de temperatura. O branqueamento é quando cai também essa temperatura, esfria, né? Resfria ela da alta temperatura ali de pré-cozimento. Na sequência tem um resfriamento muito rápido. Isso, além de aumentar a vida de prateleira, faz com que a gente consiga ter um alimento mais próprio, mais prático para o consumo, né? Para a gente não ter que ficar necessariamente cozinhando toda vez que a gente vai comer aquele vegetal. Então, tem o minimamente processado, que é, no caso do vegetal, que é esse exemplo que eu dei do brócolis, né? E depois ele sofre um congelamento. Nesse congelamento, a gente também tem uma maior durabilidade daquele produto. Então, essas seriam as 2 melhores opções para a gente adquirir na nossa compra. O alimento in natura ou minimamente processado. Uma terceira classificação desses produtos, né, desses gêneros alimentícios, seria o alimento processado, que aí ele já sofreu uma adição maior de uma combinação e até numa dosagem maior de aditivos químicos. Todos os aditivos químicos em uso no Brasil são aprovados pela Anvisa, é o órgão regulamentador, né, que determina aí a legislação, as portarias e as resoluções com relação à atualização dos gêneros alimentícios, né? Então, tudo que é aditivo químico, corantes, às vezes naturais, né, que não tem edulcorantes, né, que dão um paladar doce para determinados alimentos, tudo isso é regulamentado pela Anvisa. Então, a indústria alimentícia tem que se adequar à dosagem e ao tipo de aditivo químico, se for empregar no processo industrial, ao tipo de aditivo químico permitido aí pela Anvisa, né? Então, um alimento, quando passa de minimamente processado para processado, vamos pensar num sinalização de trânsito, né?
O alimento in natura e o minimamente processado receberia, assim como tem em alguns países que trabalham com essa sinalização de trânsito, né? Receberia um sinal verde de apto ao consumo aí, mais frequente, pode fazer parte do dia a dia, da nossa rotina alimentar. O alimento processado já é um terceiro grau, né, de processo industrial, de industrialização, e aí ele receberia ali um sinal amarelo, né, de um certo cuidado. A gente tem que ter fazer uma certa seleção no momento da compra. E esse aí, até quando a gente chega até esse nível, tudo que eu estou explicando, né, essas diferenças todas, e até o que a Anvisa determina como regulamentação, tem que obrigatoriamente ser identificado, ser informado pela indústria alimentícia ali na rotulagem de informação nutricional. Então, o nosso cuidado enquanto consumidor é olhar, identificar ali no momento da compra quais são as informações que a indústria está trazendo para a gente. Então, é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. E aí é aquilo que eu falei, é importante a gente pelo menos comparar duas marcas para a gente fazer uma melhor escolha, né? Ao longo do tempo, a gente já está acostumado a comprar sempre, né, aqueles mesmos alimentos, daquela mesma marca. Então a gente já não leva tanto tempo fazendo uma compra. Não precisa de uma hora e meia, só para identificar todas essas informações. Mas inicialmente é importante, quando a gente elege um alimento industrializado, a gente precisa ter esse cuidado de comparação. E aí quando a gente vai para rotulagem de informação nutricional, que também tem algumas determinações aí regulamentadas, carro em movimento agora, regulamentadas pela Anvisa, aí sim a gente precisa ter alguns critérios ali um pouco mais importantes para identificar. Então na rotulagem, agora eu não tenho aqui como ficar mostrando, né, ficar virando aqui, até vai sair de posição aqui, não vai ter uma leitura muito legal aí de um rótulo, mas no momento lá, depois, no pós-live, né, que eu for amanhã, por exemplo, que eu for colocar lá no feed informações mais completas sobre a live, eu vou deixar um link da Anvisa sobre o finalzinho da live eu vou falar sobre uma atualização bem recente aí da Anvisa com relação à rotulagem de informação nutricional, que é muito interessante, muito importante dentro desse assunto, né? E aí eu coloco lá o exemplo do rótulo, tá? Bonitinho, para vocês identificarem depois. Deixo o link lá para quem quiser informações mais completas, tá? Então, tudo que eu falar daqui para frente é com relação à Anvisa, né? Essa determinação, essa portaria, que tem a portaria lá de 2006, se eu não me engano, uma resolução mais completa sobre a rotulagem de informação nutricional, e depois essa mesma portaria passa por atualizações que são regulações, resoluções, né? Então eu já vou colocar essa mais atual, né? O que daqui para frente, qual que é a última determinação da Anvisa com relação à rotulagem de informação nutricional. Então, quando a gente fala de um alimento de terceiro nível, aí, de terceira classe, dentro dessa classificação dos alimentos industrializados, né, ou in natura, os alimentos processados, então, quando já tem um número maior de aditivos, e não necessariamente naturais, mas aditivos químicos, né, com uma dosagem às vezes um pouco maior, então seria essa classe 3 que a gente tem que ter cuidado, né, para identificar ali alguns pontos importantes. Quando a gente olha na tabelinha de informação nutricional, eu tô olhando para cá toda hora, porque é nessa tabelinha que eu tô me baseando agora para falar nesse terceiro item aí dessa classificação, e no quarto item são 4 graus ou classes, né, de alimentos industrializados. Na verdade, o 1 não é industrializado, é o in natura, mas são 4 classificações, né, para os alimentos. Então, nesse terceiro e no quarto item, é muito importante a gente olhar, identificar ali na embalagem, junto da informação nutricional, primeiro ponto, os ingredientes. Não sei se vocês sabem, mas cabe a mim aqui colocar uma informação correta, né? É na classificação dos ingredientes que a gente vai identificar quais estão presentes, aditivos, e em qual quantidade esses aditivos estão ali. Então, quanto mais termos, nomes,
a gente ler, identificar ali naquela lista de ingredientes que são diferentes, que a gente não conhece, né, os famosos antes, conservantes, emulsificantes, corantes, flavorizantes, que são os aditivos que conferem sabor. Tudo isso vem nessa descrição, nessa classificação dos ingredientes, e essa lista, quanto maior o número de itens, né, que a gente sabe que a gente não conhece, que está fugindo da natureza do alimento, pior ele vai se tornando, mais processado ele vai se tornando. E, de acordo com os estudos, são essa lista muito grande de alimentos, né, de ingredientes, aditivos, químicos, que tem repercussões negativas no nosso organismo. Inclusive, são chamados de disruptores endócrinos. O que esse nome todo técnico aí quer dizer? Muitos desses aditivos, que a gente também classifica tecnicamente como xenobióticos, eles funcionam como uma chave mestra. Lá no receptor da célula, das nossas células, eles vão mascarar o receptor, eles vão se fazer passar por hormônios, às vezes, e esse receptor da célula capta, absorve muitos desses xenobióticos, desses aditivos. E ali começa meio que uma reação em cadeia que pode lesar a célula, que pode alterar reações metabólicas, que pode ao longo de um tempo, pessoal, isso é muito importante, ao longo de um tempo, é sempre de forma ou como uso crônico. Não é da noite para o dia que a gente vai ter esses efeitos deletérios no nosso organismo. É sempre acumulativo ou cumulativo, né? Agora me deu dúvida, cumulativo. Então, é aquilo, a gente tem que ter um padrão mais natural de alimentação e, de vez em quando, usar esses alimentos da terceira ou quarta classificação. Não estou aqui para dizer para vocês que a gente tem que ser um robô, né, de comer só o minimamente processado ou natural, porque às vezes é difícil e às vezes a gente tem vontade de comer determinados alimentos, que a gente sabe que não são os melhores para a nossa saúde. Mas uma coisa é a gente comer com uma certa frequência, quase que diária, né? É quase que a totalidade da nossa rotina alimentar baseada nesses alimentos de terceira e quarta classificação, que é o processado e o ultraprocessado. Outra coisa é a gente comer esses alimentos, ter uma rotina mais saudável e consumir esses alimentos eventualmente, né? Então, aí que está a grande diferença. Mas a gente tem que ter noção, tem que saber, ter a informação de que esse alimento é processado ou ultraprocessado, que é quando já o processado, então, na sinalização de trânsito é a luz amarela, e o vermelho, que é aquele que sim, com mais raramente possível, o mais raramente possível, a gente deve consumir esse alimento de sinalização vermelha e na luz do trânsito, né? Que é o ultraprocessado. Então, quando a gente fala do processado, quando a gente olha nos ingredientes, a gente começa a identificar ali 2 ou 3 aditivos, né, ingredientes, que são químicos, que têm nomenclaturas muito diferentes do que a gente está acostumado. Que são esses com final antes, né, os conservantes, flavorizantes, estabilizantes, como eu citei anteriormente. Outra coisa importante, um segundo ponto importante dentro ainda da lista de ingredientes, seria que é a ordem ali de quantidade dentro daquela formulação. Então a indústria pegou lá a receita de um pão, vamos voltar lá nos produtos de panificação, que é um dos itens que mais eu vejo hoje, né, como ultraprocessados ou até processados. Quando a gente vê lá na lista de ingredientes 10 itens, por exemplo, e aí nem todos são de aditivos químicos, às vezes tem uma lista grande de ingredientes, mas é uma vitamina, é um mineral, é uma fibra que foi acrescentado ali. E isso é uma coisa positiva, né? É importante, a indústria ela vai colocar o termo técnico de determinada vitamina, de determinado mineral. A gente, enquanto consumidor, não é obrigado a decorar esses nomes, nem entender, né? Eu, como profissional, já entendo. Mas a gente, enquanto consumidor, não tem que decorar.
Uma coisa que é legal é que a indústria coloca entre parênteses. Então, por exemplo, vitaminas, e ela cita entre parênteses os nomes que a gente não conhece. Então, quando a gente olha e identifica lá uma lista grande de ingredientes, né, de itens naquela formulação, a indústria pegou, fez uma receita de um pão, de uma formulação lá padrão, e gerou lá aquela lista de ingredientes. Quando o primeiro item que a indústria coloca lá, o primeiro ingrediente, né, nessa lista, é aquele que está presente em maior quantidade. Então, nos produtos de panificação, vocês vão facilmente identificar como primeiro item farinha, por exemplo, né, fermento, todos os itens. Pensa quando a gente vai fazer um pão caseiro ou um bolo, né? O bolo, a maioria dos bolos que a gente vê pronto, né, mistura para bolo, já seria um ultraprocessado. Aí já fugiu muito do que é uma receita mais saudável, mais caseira daquele produto, daquele bolo. Mas na lista, então, de ingredientes do pão, que eu estou dando de exemplo, o que vem lá, isso para qualquer item, tá, pessoal? Mas no caso do pão aí que eu estou dando de exemplo, aqueles itens que estão ali no início, ela é por ordem decrescente de quantidade. Então, o primeiro item, segundo, terceiro, quarto, são aqueles que estão presentes ali numa maior quantidade. É a matéria principal, é a matéria-prima principal daquele produto, né? Daquela formulação, daquela preparação. Se esses aditivos químicos, que são 2 ou 3 só, né, estão lá para o final, isso é uma coisa legal. É um produto processado, mas que tem mais itens positivos na nossa alimentação, como eu expliquei, vitaminas, minerais, né, fibras, produtos enriquecedores ali. A indústria quis enriquecer a formulação daquele pão com itens positivos para a nossa alimentação, para a nossa boa nutrição, né, e consequentemente aí para a nossa saúde. Então ainda é uma coisa legal. Quando a gente vai avançando aí nessa classificação e chega no ultraprocessado, dependendo do ultraprocessado, aí é onde acendeu já a luz vermelha. É aquele alimento que foi desenvolvido pela indústria que quase já não tem nada de matéria-prima natural ali daquele alimento. Ele deixou de ser um alimento, entre aspas, aí, tô colocando uma coisa minha, tá? Uma opinião minha. Ele quase que deixou de ser um alimento e virou um produto só industrial. Aí vocês vão ver nessa lista de ingredientes que daquela lista de 10 que eu dei de exemplo, 2 itens só são mais da natureza daquela matéria-prima e o restante é só aditivo químico. Então, no caso dos produtos de panificação, não à toa eu peguei eles como exemplo. Tem muitas marcas que eu vejo no mercado. Eu tenho as minhas marcas favoritas aí, não vou colocar aqui porque eu não posso divulgar marcas, mas nutricionalmente falando, existem marcas de pães, né? Que aí vocês vão ver que tem uma vida de prateleira muito inferior, muito menor. Então tem que tomar cuidado também ali com o aspecto, né, daquele pão que eu tô dando de exemplo. Às vezes tá mofado já, tá verdinho, tem um ponto ali mais avançado, né, de contaminação por fungo, por exemplo. Então tem aquele bolor ali, então ali também, mesmo que esteja dentro da data de validade, não dá pra gente usar, né, claro. Mas, às vezes existem marcas que eu já identifiquei no mercado que são até considerados minimamente processados. Tem um só aditivo, conservante, ou às vezes nem tem conservante, nem tem aditivo químico. Não tem melhorador de farinha, não tem estabilizante, não tem flavorizantes, né? Então esse, ok, é o número 1 aí, é o top da nossa escolha ali daquela compra. Mas às vezes tem um pão que tem 2 itens só, ele é considerado já como classe 3 de processado, mas tem também muitos ingredientes positivos, então, ok. Tem outras marcas, por isso que eu falo para comparar 2 pelo menos, que eu já quase não identifico matéria-prima ali da natureza daquela formulação, né? No caso do pão, às vezes tem mais conservantes, mais aditivos e 1 ou 2 itens só nessa lista de ingredientes que são positivos, que são próprios daquela formulação. Então esses são os que a gente deve evitar o consumo frequente, tá, pessoal? E aí, para finalizar, essa imagem que eu tô falando, que eu tô me baseando agora, essa última atualização da Anvisa,
que eu achei muito legal. O que é, né? Eu, como nutricionista, vibrei quando eu vi essa atualização, essa portaria aí com essa resolução atualizada. A Anvisa já tem um certo tempo, aí, alguns anos até, que estão sendo feitas várias reuniões, até dentro do Mercosul, né, quando o Brasil fazia parte mais frequente aí dessas reuniões dentro da saúde, né? O que acontece? Que eles já estão estudando como melhorar essa tabela de informação nutricional. Então agora eu saí da lista de ingredientes e fui para aquela tabelinha quadradinha onde vem escrito informação nutricional. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui a minha câmera. Ó, tá vendo? É isso aqui que eu vou disponibilizar para vocês depois. O link lá no feed, né, que eu vou fazer depois da live. Aqui em cima, ó, Anvisa, né, direto do portal do governo. Então, é essa informação aqui que é a mais atualizada que a gente tem. Uma coisa muito positiva é o que está em vermelho aqui destacado. Que é o quê? Não tinha até então, né, essa resolução mais atualizada aqui é de outubro do ano passado. E as indústrias têm até outubro deste ano, tá aqui na frente, tá vendo? É uma RDC, que é uma resolução, que é o que vem trazendo a atualização da portaria. Então, olha lá, ela entra em vigor a partir de 9 de outubro do ano passado, desculpa, aqui em cima. E a indústria, né, os novos produtos que começarem a ser comercializados, primeiro formulados e depois comercializados a partir dessa data de publicação, tem até 1 ano, 12 meses da data de vigência da norma, ou seja, 9 de outubro deste ano, para adequar os alimentos ali, as embalagens, né, com essa nova carinha aqui da tabela de informação nutricional. Então, o que a gente tem de informação atual aqui, diferente do que já tinha nas publicações anteriores? Primeiro, pessoal, essa coluna aqui, percentual VD, o que é o VD? É o valor diário. Antigamente, vou voltar aqui de novo para o meu rosto, antigamente essa informação VD é o valor diário que uma pessoa que tem um consumo médio diário de 2.000 calorias, ou seja, esse VD era baseado numa dieta de 2.000 calorias, que é a dieta, digamos que culturalmente média, né, de consumo da população brasileira, né? Os brasileiros consomem em média 2.000 calorias diariamente. A partir do momento que a gente determina a necessidade calórica ou o valor calórico daquela dieta, daquela rotina alimentar, né, que a população vai estar desenvolvendo, a gente tem ali qual que seria a descrição recomendada, a recomendação de cada item, de cada nutriente baseado nessas 2.000 calorias. Então, tantos por cento deve vir do carboidrato, tantos por cento deve vir da proteína, da gordura e assim por diante. E aí, de todas as vitaminas, de todos os minerais, das fibras, a gente tem também a recomendação baseada nessa informação de calorias, informação energética. Então, esse valor diário já era determinado como obrigatório pela Anvisa lá atrás. E nessa nova formulação, nessa nova rotulagem, né, nessa nova atualização, eu acho muito melhor, é uma coisa que já vem sendo estudada, como eu falei, já vem sendo discutida até pelo Conselho, né, Federal de Nutricionistas. O nosso conselho participa dessas reuniões deliberativas e eles já vêm trazendo essa necessidade de melhorar a informação para a população, para o consumidor, né, entender melhor o que está dizendo ali. Então, esse percentual VD vai passar a vir de acordo com a porção identificada ali daquele produto. Então, por exemplo, se é um produto aí de panificação, um pão, por exemplo, então se é, né, 50 gramas o produto, a porção, ó, tá vendo? Porção 50 gramas, é obrigatório também, nos últimos anos, que a indústria coloque o que é a medida caseira. Por isso que quando a gente vê determinada marca trazendo lá 50 gramas, com base em 50 gramas, o que quer dizer esses 50 gramas dentro lá dos parênteses, né?
Então, 2 fatias é o mais comum dentro dos pães a gente identificar. Para uma porção de 50 gramas, que significam 2 fatias deste pão que eu estou comendo, que eu estou consumindo, eu vou ter toda a lista ali descrita de consumo de calorias, tá vendo? Aqui, ó, 0 gramas é o 0 gramas aqui, que é o que corresponde à coluna aqui da porção. A porção daquele produto que eu estou comprando e que eu vou consumir. Então, para 50 gramas, no caso dos pães, vamos imaginar aqui 2 fatias, eu vou estar consumindo toda essa lista aqui de nutrientes, de energia e de nutrientes que estão aqui listados. A indústria não é obrigada a colocar todos os itens ali que realmente fazem parte daquele produto, daquela formulação. Tem alguns que são obrigatórios. O carboidrato, a proteína, a gordura, colesterol, fibra, tudo isso, sódio, tudo isso é obrigatório que venha descrito nessa informação nutricional. Se tem uma vitamina, um mineral, se é uma coisa positiva para a nossa saúde, a indústria coloca lá. Tem tanto de cálcio, tanto de magnésio, mas sempre baseado naquela porção padrão ali de consumo, tá? A gente não pode esquecer isso. E aí uma outra atualização muito legal que eu gostei é que agora, né, nessas novas embalagens, obrigatoriamente vai ter que vir aqui uma coluninha 100 gramas. Por quê? Então, além da porção padrão que está lá, dali daquele produto, a indústria também vai trazer uma terceira coluna, além do percentual VD, que depois eu vou voltar a falar do VD, tem que ter uma outra coluninha ali de informação nutricional em 100 gramas daquele produto que eu estou comprando, daquela formulação que a indústria está comercializando. Então, essa coluninha de 100 gramas, né, composição centesimal daquela fórmula ali que a indústria está comercializando, por que eu achei tão legal? Quando a gente vai comparar um produto com outro, a gente tem que comparar na mesma proporção, na mesma quantidade, certo? Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou comparar a marca A do pão com a marca B do pão. O que fazia muita confusão antigamente, pessoal? Eu estou comparando a marca A para uma porção, porque só vinha lá a porção padrão, esses 50 gramas que eu dei de exemplo no pão, tá? Só que às vezes a indústria, como não tinha obrigatoriamente, né, que colocar ali esses 100 gramas, bom, também não era obrigatório, dentro lá dos carboidratos, ainda não era obrigatório, agora vai passar a ser, que a indústria, que a marca ali daquele produto, desmembrasse ali a informação do carboidrato, porque o açúcar adicionado está dentro aqui dos carboidratos totais, tá? Tanto é que vocês podem ver aqui do ladinho que a palavra começa um pouco depois, é como se fosse um parágrafo ali nos carboidratos totais, um título, né? E um subtítulo aqui embaixo. Então, dentro do total dos carboidratos, X quantidade aqui é de açúcar adicionado. Ou, às vezes, é um produto que a indústria nem adicionou nada de açúcar, por exemplo. Do total aí de gorduras, né, dentro dessa formulação, X é de gordura saturada, tá vendo lá embaixo? Ó, vou voltar lá. A informação de um alimento mais saudável ou não é de acordo, no caso das gorduras, né? É de acordo ali com a gordura saturada. É ela que vai, por exemplo, aumentar o nosso colesterol ruim, que é o LDL. É aquela que piora o nosso perfil lipídico, lá no exame de sangue, por exemplo, que é o colesterol total e as frações. No caso das frações, aquele colesterol, a LDL ou não HDL, são as frações piores aí para a saúde cardiovascular, por exemplo. Então, a gordura saturada que é a responsável por essa piora, tá? Tem um terceiro tipo aí de hoje em dia, a gente vê muito comum aí na indústria, que são as bebidas hiperproteicas, né? Os iogurtes hiperproteicos. Esses são alimentos que eles citam até nessa atualização de Harvard, que são considerados sim ultraprocessados, mas que têm aspectos positivos ali. Se a gente usar proporcionalmente, se a gente avaliar a proporção de itens ali, de nutrientes, apesar de ter lá
a classificação de ultraprocessado porque tem mais conservante, tem mais aditivo, é um alimento que a gente pode consumir com uma certa frequência maior aí do que esses outros exemplos que eu dei. Por quê? Porque tem muita fibra, muita vitamina, muito mineral, tem proteína acima, né, do que a gente vê numa formulação padrão de iogurte. Então é uma opção legal aí para a gente consumir com mais frequência, tá? Então volto a dizer, para a gente conseguir saber aí escolher melhor os alimentos, primeiro olhar a data de validade e não deixar de avaliar o aspecto, né, o cheiro daquele alimento antes de consumir. O pão, como eu falei, às vezes está mofado. Segundo ponto, então, além da data de validade, né, a lista de ingredientes, aqueles que têm mais proximidade com alimentos mais in natura, melhor. E o terceiro ponto seria analisar aí dentro dessa informação nutricional, dessa tabelinha, quais aqueles que têm aspectos mais positivos, têm mais nutrientes e que estão dentro ali daquela classificação de açúcar, de adição, gordura saturada e sódio, tem a menor proporção desses 3 ingredientes aí adicionados, tá? Volto a dizer, depois na hora que eu colocar lá no feed, eu coloco para não ter que decorar aí, né? Quem conseguiu tirar um print aí a hora que eu mostrei, melhor, já tem a informação desde já. Mas se não, eu vou colocar lá depois a descrição, vou compartilhar com vocês o link, né? Como eu falei aí do portal da Visa, que traz esse assunto dessa nova rotulagem de informação nutricional. E qualquer dúvida, estou super à disposição de vocês. Não deixem de enviar, façam aí a pergunta, a participação de vocês, que eu vou ter o maior prazer aí em ajudar com um pouquinho mais de conhecimento. Tá bom, pessoal? Um ótimo final de semana a todos e espero vocês aí para a próxima live da próxima sexta-feira. Ainda não tenho tema, até se vocês quiserem, podem trazer temas aí, viu, pessoal, nos comentários. Escrevam aí para mim, lá no perfil, quais os temas que vocês têm interesse aí em saber, tá? Um abraço, pessoal, até a próxima. Muito obrigada pela participação e até mais.